nessa última dica de como estudar matemática, eu quero reforçar que tanto questão quanto conteúdo, é, ambos são importantes para a tua preparação. Sendo que eu vou sistematizar isso para potencializar o teu resultado. Você vai entender. É o seguinte, olha só. Eu montei aqui um mapinha que diz assim: a preparação ela tem dois aspectos: conteúdo e exercício. Talvez alguns já estejam se coçando aí, pensando que tem um erro aqui de escrita, mas não tem não. Aguenta aí. Seguinte, olha. Então, a tua preparação ela tem tanto conteúdo quanto exercício. Ambos são importantes para a matemática. E o conteúdo eu separei em teoria e exercício. Essa foi a parte que eu disse que talvez alguns já estivessem se incomodando aí, dizendo, mas exercício está aqui repetido? Tá, você vai entender. Ó, a gente tem teoria e exercício dentro de conteúdo. E em exercício eu coloquei o copie e o só você. Vou explicar. Vamos pensar em conteúdo. Conteúdo, eu entendo aquilo que você vai consumir. Você vai consumir conteúdo em teoria e em exercício. Por quê? Você vai precisar ter uma base do conteúdo, de fato. Vamos supor, logaritmo. Você tem que saber o que significa um log de 4 na base 2. Você tem que enxergar o que é isso. E esse que eu falei, inclusive, dava para fazer de cabeça, tá? Para quem tem essa base. Isso é a teoria, entender o que é logaritmo, como se usa as propriedades de logaritmo. E aí o exercício é o quê? É você entender como que as questões cobram isso. Mas isso não seria exercício? Antes de ir para o exercício, ver como que, sob a perspectiva de quem já resolveu aquilo dali, de quem já enxerga aquilo, tenta absorver quais são as estratégias, como que aquele tipo de questão é sistematizado, né, esquematizado, ou como, até um passo antes, como que esse tipo de questão, como que se lê esse tipo de questão, em especial em provas como o Enem, em que a interpretação ela faz parte ali do jogo, né, ou seja, às vezes tem uma questão que ela pode estar meio confusa. Por exemplo, e aí a leitura é importante, né? Aí, por exemplo, uma questão que ela coloca lá um log de 2 para você e está falando sempre de ir duplicando. Aí duplicou, duplicou, duplicou. Quando você olha isso daí numa questão, eu não vou entrar em detalhes, estou mais dando uma ideia. Quando você olha isso daí em uma questão, né, o log de 2 e ver que está em algum momento falando de duplicando, nisso daí já é para na hora você virar a chave na cabeça ali e pensar assim, olha, provavelmente ele vai me pedir aqui uma potência, foi por isso que ele colocou o log de 2. Tá percebendo? Então isso eu também chamo de conteúdo. Você entender a parte do exercício associado a como ler uma questão daquele tema, como esquematizar uma questão daquele tema, como seguir com a questão, sabe, e que vai além da teoria, ou seja, além daquela parte ali de entender qual que é o conceito, definição, né? Quais são as propriedades principais, tá? Então isso daí tudo eu estou colocando no pacote conteúdo, tanto a teoria quanto o exercício. E agora, o exercício propriamente dito, né, uma questão, eu acho que vale a pena você separar em dois aspectos. Você copiar e o só você. Foi assim que eu esquematizei. Como assim? Se você já assistiu a uma aula em que o professor resolveu a questão, pode ser legal você tentar resolver aquela questão seguindo os passos do professor. Isso eu falo ainda que você saiba resolver a questão. Por que isso? Porque você vai internalizar a estratégia do professor, não que aquela seja a melhor. Então, por exemplo, você assiste a uma aula minha. E aí você viu que eu fiz de um jeito que você diz, poxa, mas está tão complicado. Tenta fazer aquilo dali seguindo o meu passo a passo. Depois que você fizer isso, e não só com a minha aula, com de qualquer outro professor, você tenta seguir a minha estratégia, ou a do professor, e no final você avalia. Será que vale a pena essa estratégia aqui? Tenta entender o que está por trás, porque ainda que não vale a pena, mas primeiro, você testou uma estratégia alternativa, né, que talvez seja melhor do que a que você sabia, ou se não sabia, agora você tem uma estratégia que você absorveu, mas tendo ela bem passo a passo, tá? E um outro ponto é que, enfim, pode ser que ela seja melhor, pode ser que ela não seja tão boa. E aí, se não for tão boa, você vai
ter a segurança ali de descartar e com segurança, de dizer assim, olha, realmente eu tentei, mesmo eu tentando, está muito confuso ou está muito grande, aquela minha outra é melhor, mas faça só você para que você internalize o que você viu numa aula de exercício, ou seja, na parte conteúdo exercício que eu coloquei aqui em cima. Beleza, e seguindo em exercício, a parte só você. Então, agora que você já sabe um modelo, ou já sabe um novo modelo, né? Se você já sabia, já tinha um anterior que você dominava, agora escolhe a tua estratégia, né? Se você tiver várias, né? Você vai escolher umas, ou se só tem uma, que você agora aplique e teste. Não deixa para testar na hora da prova. Ah, beleza, tá aí. Entendi como é que é essa estratégia. Então você dá uma olhada embaixo, vê se está pedindo um número, aí você volta uma linha, vê se tem um log, depois você vai na questão para ver se tem um 2AN, pega o N, e se você não enxergou, tudo bem. Estou criando uma situação aqui hipotética, né, baseada em outras questões. Mas enfim, aí você tem essa estratégia, entre aspas, aí, mapeada na tua cabeça, e aí eu estou falando entre aspas por quê? Porque está na tua cabeça, mas você chegar na prova e aí, será que você vai dar conta de fazer? Então testa você fazer em outras questões, inclusive. Até porque aí você estaria não só exercitando aquela metodologia de resolução da questão, como também exercitando a ideia do novo, né, de se virar, em palavras aí claras, de dar um jeito de se virar para numa questão nova você conseguir resolver, beleza? Então, essa daqui é a estrutura que eu vejo de conteúdo, uma preparação de conteúdo e questão, né? Então, separar a tua preparação em conteúdo de um lado, exercício, né? Questão de outro, e aí cada um desses eu fiz essa esquematização, né? De separar o conteúdo em teoria e exercício, e o exercício, tanto em você copiar aquilo que foi visto no conteúdo, como ter a parte de só você, né? Você ir lá e dar um jeito de aplicar e ver se realmente está funcionando e você entendeu. Beleza? Espero que tenha sido proveitoso para você e a gente se vê numa próxima. Valeu!